Representantes dos três poderes do Estado brasileiro estão discutindo um projeto para responder às sanções impostas ao país pelo governo Trump nos Estados Unidos. Vem aí a lei anti-embargos. Como é que é isso? Vamos saber mais com a Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! É uma lei anti-embargos ou uma lei anti-Magnitsky, é isso? Mais ou menos isso, Ana. Por incrível que pareça, é mais ou menos isso. A gente tá Isso é passando por. possível? Como? Pois é, vamos lá, vamos explicar isso. A gente tá passando por essa É. situação na qual a gente tá vendo várias sanções, né? Tanto contra o Brasil, aí, através de tarifas, quanto contra figuras brasileiras, né? Cidadãos brasileiros, incluindo aí retirada de vice-ministro do STF, Magnitsky no Xandão e na esposa e funcionários próximos dele, etc, etc, etc. Diante disso, a primeira pessoa a falar publicamente sobre isso foi o ministro do STF, Gilmar Mendes, que falou: olha, a gente está começando aqui a se organizar para dar uma resposta a esses embargos para proteger os cidadãos brasileiros desse tipo de sanção. Vamos ouvir o que o Gilmar Mendes falou. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Não precisamos ver propagandas. Mas então, Ana, já falando, o Gilmar Mendes falando aí, olha, já existem em outros países leis para proteger seus cidadãos, suas empresas. A gente tem que fazer esse tipo de situação aqui também. E é engraçado a gente estar tendo esse tipo de discussão agora, que meio que é uma demonstração de que o Brasil nunca tinha passado por esse tipo de situação antes, a gente nunca precisou se preocupar com esse tipo de coisa antes, né? Mas, enfim, foi o Gilmar Mendes o primeiro a falar publicamente sobre isso, mas, e ele como aí um representante aí do poder judiciário, mas não é só o judiciário não, Ana. Aparentemente os três poderes, pessoas aí dos três poderes estão envolvidas nessa resposta. A gente viu isso sendo falado tanto pela Malu Gaspar, lá na coluna dela do O Globo, quanto pelo Valdo Cruz na coluna dele no G1. Eu vou colocar aqui a coluna do Valdo. Opa, botão errado? Aí, agora sim. Governo, STF, Congresso, ou seja, os três poderes, né, executivo, judiciário e legislativo, discutem lei geral anti-embargo para evitar sanções contra brasileiros e bancos no país. Como diabos funcionaria isso? Vamos direto para essa parte. A Lei Geral Anti-Embargos criaria uma base legal para evitar que sanções de outros países atinjam no Brasil pessoas e empresas, principalmente instituições financeiras. Segundo um dos envolvidos nas negociações, não será uma lei visando o caso atual, com sanções baixadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, mas uma legislação geral para hoje e sempre. Então, para colocar, não é um caso personalíssimo, né? A lei, por óbvio, não teria o poder de evitar que os brasileiros e bancos sediados no Brasil venham a ser sancionados, por exemplo, nos Estados Unidos. Óbvio, a nossa Sim. lei não vai afetar o que o outro país faz, mas criaria regras para determinar que, em território brasileiro, as punições não podem ser aplicadas.
seria uma proteção não só para cidadãos, mas para os bancos que teriam amparo dessa legislação. Ou seja, Ana, imagina assim, vem o Trump e fala, Ana Lesnovsky, nenhuma empresa estadunidense, financeira estadunidense pode fazer negócios com você. E daí você Dá tem o ideia. seu cartão de crédito com uma bandeira estadunidense, sei lá, Visa, Mastercard e tal. O que essa lei diria? Se a Visa, Mastercard quiser bloquear seus cartões lá nos Estados Unidos, ela pode. A lei brasileira não se aplica nos Estados Unidos. Mas a Visa, Mastercard não pode bloquear o seu cartão aqui no território brasileiro. Entendi. É basicamente isso que está dizendo. Se a Visa, Mastercard resolvesse bloquear seu cartão aqui em território brasileiro, por causa da sanção imposta lá pelos Estados Unidos, a Visa e o Mastercard poderiam ter que responder sobre isso. Na prática, isso está seguindo uma decisão que já tinha sido tomada no judiciário pelo Flávio Dino. O Flávio Dino já tinha julgado isso e já tinha dito, não, os bancos aqui não podem aplicar em território brasileiro esse tipo de sanção a cidadãos brasileiros aqui. Agora, o que eles estão querendo fazer é que isso não fique só numa decisão do judiciário, que, vamos e convenhamos, por mais que seja uma decisão do STF, ainda é uma coisa mais frágil, que isso seja, de fato, codificado na forma de uma lei. E isso, tá, mas e como que isso protege os bancos? É fácil entender como que isso protege a pessoa física. Como isso protegeria os bancos? Protegeria os bancos porque daria argumento para os bancos rebaterem lá. Então, o Trump vai dizer, sanciona aí. O banco vai dizer, eu não posso. Eu não posso sancionar. A lei daquele país me impede de sancionar. Então, meio que para dar argumentos para os bancos e outras instituições para dizerem, olha, você pode querer dizer que eu tenho que sancionar, mas eu posso sancionar aqui no seu país. No país dos outros eu não posso fazer, eu tenho que seguir a lei deles. Então, é isso, Ana. É essa a lei anti-embargo que está sendo costurada aí. Ainda não foi apresentada, ainda não está tramitando, ainda é um projeto, mas a gente já tem informações aí de bastidores trazidos pelo Valdo, pela Malu e pelo Gilmar, dizendo que está sendo costurado. Perfeito, Sofia. Essa história toda, né, da Magnitsky, enfim, né, e essa enfim, a ação toda ali desencadeada tem que se dizer, né, pela família Bolsonaro ali nos Estados Unidos, essa, né, como forma de pressão para o Brasil, enfim. Esse caso todo evidenciou uma brecha mesmo na legislação brasileira. E eu acompanhei muita discussão assim, sobre isso. O que aconteceria no país e como é possível, né, que uma lei de outro país tenha efeito aqui, né? E aí o que ficou evidente é isso mesmo, um ponto cego ali, algo que estava mal estabelecido, mal desenhado assim, na nossa legislação e que abria esse espaço para dúvida. Né? E muito estava sendo interpretado ali no não, tem que obedecer, não tem que obedecer, como é que é? E aí a gente percebeu isso mesmo, o Brasil não tinha ali um instrumento, como você bem pôs, porque a gente nunca se viu nessa situação, né? Então, que bom, mais um benefício aí dessa ação foi a gente perceber aí um ponto cego na nossa legislação e poder corrigir isso. E de resto, acho que está certíssimo mesmo, não faz o menor sentido, né, que uma empresa atuando no Brasil seja obrigada a estabelecer sanções a partir de uma ordem estrangeira, né? Mas, de qualquer forma, se isso não estiver na lei, gera-se esse espaço para essa discussão. Tem razão também, a decisão do Flávio Dino já adiantou isso, mas é muito mais seguro se isso estiver codificado em lei. E uma coisa que eu acho que é importante reforçar, do que você já falou também, Sofia, é como isso, como essa não é uma proposta que serve para beneficiar, vamos falar aí porque vai surgir esse boato, né? Não, é um negócio que está sendo feito para beneficiar o Alexandre de Moraes.
Veja, o Alexandre de Moraes tá tudo bem com ele, com a Magnitsky, não afeta tanto assim, né? Na verdade, quem fica numa situação mais desconfortável, pressionado aí, né, entre um país e o outro, são os bancos e as empresas estrangeiras que atuam no Brasil, especialmente os bancos aí, né, que ficam nessa posição de serem pressionados pelo seu país de origem, no caso aí dos Estados Unidos, a tomarem ações dentro do país que podem ou não ser legais ou ilegais. E agora a gente está definindo, não, é ilegal, você não pode fazer. Aí, a partir disso, os Estados Unidos que se virem com a irritação deles e com a vontade deles de que seja aplicada uma lei deles lá, aqui. Né? Se quiser fazer outra sanção para a empresa lá, se quiser reclamar, se quiser obrigar a empresa a sair do outro país, aí é com eles lá o que eles vão fazer. Mas aqui uma empresa não pode ser obrigada a aplicar uma lei de outro país, né? E a fazer uma sanção baseada numa lei de outro país. Muito bom, eu achei um avanço. Achei um avanço. Eu espero, por enquanto tá só no planejamento, né? Eu espero que isso seja colocado em prática rápido. E eu também tô bem curiosa para saber como que vai ser isso passar pelo Congresso entreguista que a gente tem. Aham, exatamente. Não, vai ser divertidíssimo ver as defesas aí. Não, Bom, a gente já teve parlamentar, agora eu não lembro onde que foi, que estava dizendo que o Brasil estava ferindo a primeira emenda sei lá, qual emenda da Constituição dos Estados Unidos. Um parlamentar que está ali para defender a nossa Constituição, defendendo a Constituição dos Estados Unidos. Então, de fato, a gente vai ter aí eu prevejo também um showzinho de horrores nessa discussão. E, de novo, mais uma vez, o nosso Congresso queimando a cara com a população, porque vamos deixar claro isso já em adiantado, que essa, de novo, me parece, ao que tudo consta, uma medida que serve tanto para proteger os indivíduos brasileiros, quanto para proteger até mesmo, veja, né, as pessoas gostam de proteger banco e empresa multinacional, serve também para proteger os mais fortes aí, os bancos e empresas multinacionais. Que coisa, né? Sabe quem que não gostaria disso? O governo dos Estados Unidos. Os únicos desagradados aí nessa história. Mas a Sofia tem toda a razão. Tem gente aí que bate continência para a bandeira americana. Eu acho que talvez eles fiquem incomodados com isso. É isso. Ficamos por aqui, Sofia? Não te ouvi, teu microfone estava mutado, mas eu entendi. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Esperando aí que passe essa proposta. Vamos lá.